Já se sentiu como se a sua bexiga se transformasse no seu despertador noturno, interrompendo o seu descanso repetidamente sem razão aparente? Deita-se após um longo e cansativo dia, esperando um sono tranquilo, mas mal passam 2 ou 3 horas e é forçado a levantar-se, não uma, mas talvez 2 ou mais vezes, apenas para ir ao banheiro. Não é apenas frustrante, é exaustivo. Mas e se eu lhe dissesse que uma simples bebida consumida ao final do dia pode ser a causa disso, e que mudar apenas um hábito pode ajudá-lo a dormir a noite toda novamente? No vídeo de hoje, irei guiá-lo gentilmente através de 5 bebidas a evitar e 5 bebidas calmantes para experimentar, todas adaptadas para corpos mais maduros como o seu. Antes de começarmos, adoraria saber de onde está a assistir e que horas são agora. Por favor, partilhe nos comentários. Até mesmo um pequeno momento do seu dia é precioso para mim. E se este conteúdo lhe parecer útil, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima dica simples, mas poderosa, pois à medida que envelhecemos, muitas mudanças acontecem silenciosamente dentro do nosso corpo. Alterações que nem sempre notamos, mas que afetam o nosso conforto diário de forma significativa. Entendendo a micção noturna em idosos. Uma das experiências mais comuns e frustrantes após os 60 anos é acordar repetidamente à noite apenas para urinar. Pode deitar-se após um longo dia, esperando um sono profundo, mas a sua bexiga tem outros planos. Mesmo com apenas um pouco de pressão, ela o desperta. Vamos compreender gentilmente por que isso acontece. Após os 60 anos, os nossos rins começam a diminuir ligeiramente a sua atividade durante a noite. Eles não param de funcionar, mas tornam-se mais lentos no seu ritmo. Ao mesmo tempo, o nosso corpo produz menos de um hormônio chamado ADH, o hormônio que nos ajuda a reter urina por mais tempo durante o sono. Quando o ADH diminui, a bexiga enche-se mais rapidamente, mesmo quando está em repouso. Mas há mais. Com a idade, os nervos em torno da bexiga também se tornam mais sensíveis. Nos anos mais jovens, a sua bexiga esperaria até estar totalmente cheia, mas agora, mesmo meia chávena de urina, cria um sinal urgente para o cérebro. É por isso que pode sentir a necessidade de urinar, mesmo quando há muito pouco líquido na bexiga. Adicione a isso o papel de bebidas ácidas ou diuréticas, como sumo de citrinos ou chá forte, e a irritação aumenta ainda mais. Estas bebidas fazem com que o revestimento da bexiga reaja mais rapidamente, perturbando novamente o seu sono. Portanto, caro ouvinte, não é sua culpa, é simplesmente a forma como o corpo envelhecido se manifesta. E quando começamos a ouvir estes sinais com atenção, pequenas mudanças podem trazer um grande alívio, pois o sono reparador não é um luxo, é um direito diário, mesmo nos seus anos dourados. 5 bebidas para evitar. Após o pôr do sol. Em muitas casas brasileiras hoje em dia, o suco de caixinha tornou-se uma opção rápida e fácil, especialmente após o jantar. Um copo gelado de suco de laranja ou de fruta mista parece refrescante, leve e até saudável. Muitas vezes, acreditamos que estamos a fazer algo bom para o nosso corpo, especialmente quando o rótulo diz 100% natural ou sem açúcar adicionado. Mas vamos olhar gentilmente abaixo da superfície. Mesmo os melhores sucos embalados muitas vezes contêm formas concentradas de açúcar de fruta e ácidos naturais. Quando bebe estes sucos à noite, especialmente após o pôr do sol, eles podem criar um desequilíbrio na forma como o seu corpo lida com a água. O alto teor de açúcar aumenta ligeiramente os seus níveis de glicose no sangue. E os ácidos naturais, como o ácido cítrico e o ácido málico, diminuem o pH da sua urina, tornando-a mais ácida. Esta combinação envia uma mensagem aos rins para começar a filtrar mais rapidamente, aumentando a produção de urina.
Para os idosos, isso significa que a bexiga enche-se mais rapidamente, mesmo quando está deitado na cama. Pode sentir uma pressão súbita, um ligeiro desconforto ou até mesmo uma urgência falsa para urinar. E lentamente o seu sono profundo começa a ser interrompido, por vezes uma vez, por vezes duas ou mais vezes. Um senhor idoso do Sudeste contou como substituiu o seu suco embalado pós-jantar por um copo de água de coentro morna. Em poucos dias, os seus despertares à meia-noite diminuíram e ele sentiu-se mais fresco de manhã. O seu corpo simplesmente precisava de menos estimulação à noite. Portanto, caro ouvinte, não precisa de deixar de consumir sucos de fruta completamente. Apenas transfira o seu consumo para amanhã ou início da tarde, quando a sua digestão é mais forte e os seus rins estão mais ativos. Após o pôr do sol, escolha bebidas que acalmem, não que estimulem a sua bexiga, porque na sua idade a paz noturna é preciosa e, por vezes, essa paz começa não com um medicamento, mas com uma escolha mais sábia na sua bebida da noite. Em muitas casas brasileiras, uma chávena quente de chá ou café ao final da tarde representa um pequeno momento de alegria para muitos idosos. É mais do que uma bebida, é um ritual, um conforto, uma forma de se sentir desperto e conectado após um longo dia. Mas à medida que entramos nos nossos anos dourados, a mesma chávena que outrora nos energizava pode começar a afetar-nos de forma diferente. O chá e o café contêm cafeína, um estimulante natural. A cafeína é conhecida pela sua capacidade de tornar a mente alerta e perspicaz, o que é útil de manhã. Mas após as 17h, quando o corpo está a tentar abrandar e preparar-se para o descanso, a cafeína pode interferir silenciosamente. Pode não se sentir inquieto inicialmente, mas o seu sistema nervoso permanece ligeiramente ativado. O cérebro permanece num estado ligeiro de consciência e o corpo tem mais dificuldade em relaxar totalmente. Esta leve alerta pode atrasar o sono profundo e tornar o seu descanso superficial. Ao mesmo tempo, a cafeína também estimula os músculos e nervos em torno da bexiga, tornando-os mais sensíveis à pressão, mesmo quando a bexiga está apenas meio cheia. Isso significa que durante a noite, o seu corpo pode sentir a necessidade de urinar mais rapidamente do que o necessário. Muitos idosos perguntam: "Mas tomei chá a vida toda, por que agora?" A resposta reside na forma como o corpo envelhecido se torna mais reativo, mais delicado e mais sensível mesmo a pequenas mudanças. Portanto, meu amigo, não precisa de deixar de consumir a sua bebida favorita completamente. Simplesmente desfrute dela de manhã ou no início da tarde, quando o seu corpo está ativo e a sua mente está preparada. Após as 17h, deixe o seu corpo iniciar a sua preparação silenciosa para o sono, pois uma noite tranquila nem sempre precisa de medicamentos. Por vezes, começa com uma chávena de chá a menos. Em muitas casas brasileiras, beber um copo de leite morno antes de dormir é visto como uma tradição reconfortante, especialmente quando misturado com açafrão ou uma colher de açúcar. Os idosos de várias gerações seguiram este hábito, acreditando que ajuda a dormir melhor, acalma o corpo e apoia a digestão. E embora o leite morno ofereça benefícios suaves, há um detalhe importante que não podemos ignorar. À medida que envelhecemos, o nosso sistema digestivo abranda, especialmente após o pôr do sol. O estômago leva mais tempo a processar os alimentos e os intestinos tornam-se menos ativos. Assim, quando bebemos leite, especialmente se estiver frio ou contiver açúcar adicionado, o corpo luta para o processar suavemente. O leite frio, em particular, pode ser pesado para o estômago envelhecido. Pode levar a inchaço, gases ou uma sensação de plenitude que permanece mesmo depois de deitar. Esta pressão interna pode pressionar a bexiga por fora,
tornando mais provável que ela envie sinais falsos durante a noite, e o açúcar traz os seus próprios problemas. Muito açúcar antes de dormir pode aumentar ligeiramente os níveis de açúcar no sangue, levando a uma maior produção de urina à medida que o corpo tenta eliminá-lo. Esta combinação, plenitude do leite, gases da digestão lenta e urina extra do açúcar, cria uma tempestade perfeita que pode perturbar o seu descanso. Agora, isso não significa que tenha de deixar de consumir leite completamente. Se adora leite com açafrão, prepare-o morno, leve e sem açúcar, bebendo-o pelo menos 1 hora antes de dormir, permitindo que o corpo o digira calmamente, e evite beber leite diretamente da geladeira, especialmente após o jantar, pois na velhice, mesmo pequenos confortos como o leite precisam de pequenos ajustes. E com os cuidados certos, a sua noite pode permanecer tranquila, a sua bexiga quieta e o seu sono verdadeiramente revigorante. Nos últimos anos, muitos idosos em todo o Brasil começaram a recorrer ao chá verde ou a chás desintoxicantes à base de ervas após o jantar, na esperança de melhorar a digestão e limpar o sistema. Estas bebidas são muitas vezes promovidas como leves, naturais e calmantes. Mas para os corpos envelhecidos, especialmente após os 60 anos, os efeitos podem não ser os que esperamos. Por vezes, o que parece suave na língua pode ser bastante ativo dentro do corpo. Vamos entender isso gentilmente. O chá verde, embora mais suave do que o chá ou café comum, ainda contém um estimulante natural chamado cafeína. Algumas misturas desintoxicantes à base de ervas, especialmente aquelas com ingredientes como dente de leão ou hibisco, atuam como diuréticos naturais. Isso significa que estimulam os rins a produzir mais urina, mesmo quando o seu corpo está pronto para dormir. Agora, à noite, os seus rins devem abrandar e deixar o seu corpo descansar. Mas quando bebe algo que estimula a produção de urina, os rins voltam a ficar ocupados. Eles começam a filtrar mais água, enchendo a bexiga mais rapidamente, e em pouco tempo sente a necessidade de levantar-se. Para os adultos mais velhos, isso torna-se uma armadilha escondida. Acredita que está a fazer algo saudável, mas o seu sono está a ser interrompido silenciosamente, uma chávena de cada vez. Não só acorda, como a sua mente também leva tempo a acalmar-se, e lentamente a qualidade do seu sono profundo começa a diminuir, mesmo sem você se aperceber. Portanto, meu amigo, se gosta de chás de ervas, não precisa de parar completamente. Apenas esteja atento ao horário e aos ingredientes. Em vez de os beber à noite, tente desfrutar de uma chávena no final da manhã ou início da tarde. Desta forma, o seu corpo ainda pode receber os benefícios sem perturbar o seu descanso tranquilo à noite, pois a boa saúde não se trata apenas do que consome, mas também de quando e como o seu corpo o recebe. Em muitas casas brasileiras, beber um copo de suco de laranja ou uma chávena de água morna com limão após o jantar parece um hábito saudável. Fazemos isso para nos sentirmos leves, para ajudar na digestão ou simplesmente porque faz parte da nossa tradição familiar há anos. Mas à medida que envelhecemos, o nosso corpo começa a responder a estes hábitos de forma diferente, de maneiras mais silenciosas e sensíveis. As frutas cítricas, como laranja e limão, contêm um composto natural chamado ácido cítrico. Agora, o ácido cítrico não é perigoso. Na verdade, ajuda na digestão quando usado corretamente durante o dia, mas após o pôr do sol, quando a nossa digestão abranda e a bexiga se torna mais reativa, este ácido pode criar um problema inesperado. Quando consumimos sucos de citrinos à noite, o ácido cítrico diminui o nível de pH da nossa urina. Isso significa que a urina se torna ligeiramente mais ácida do que o habitual. Para uma bexiga jovem, isso pode não importar muito, mas para uma bexiga envelhecida, já sensível e facilmente irritada, esta acidez sente-se como um convidado indesejado.
Cria uma leve sensação de ardor ou formigueiro dentro da bexiga, mesmo quando o volume de urina é pequeno. Este ligeiro desconforto envia uma mensagem ao cérebro dizendo: acorda, é hora de ir. E assim, o seu sono é interrompido, não uma, mas talvez 2 ou 3 vezes. Muitos idosos perguntam-se por que sentem uma urgência súbita à noite, mesmo tendo bebido apenas um copo de suco. Agora sabe que não é a quantidade, mas a natureza e o horário da bebida que importam. Portanto, se gosta de frutas cítricas, não as evite completamente. Simplesmente transfira o seu consumo para horários anteriores. Antes das 14 é o ideal. Esta pequena mudança pode proteger a sua bexiga, acalmar as suas noites e trazer de volta o sono reparador que o seu corpo verdadeiramente merece. 5 bebidas para prevenir a micção noturna. Por vezes, o medicamento mais poderoso não se encontra na farmácia, mas sim no armário de especiarias de uma cozinha brasileira tradicional. 2 desses tesouros, conhecidos pelo seu aroma e conforto, são a canela e o cardamomo. Para além do seu sabor, estas especiarias possuem uma capacidade silenciosa de apoiar o corpo envelhecido de formas que muitas vezes ignoramos. À medida que envelhecemos, uma causa escondida da micção noturna é a flutuação dos níveis de açúcar no sangue. Mesmo pequenas alterações no açúcar podem aumentar a produção de urina, especialmente ao final da tarde. Isso leva a uma bexiga cheia durante o sono, o que interrompe o seu descanso e o deixa cansado de manhã. Mas quando a canela e o cardamomo são gentilmente infundidos em água morna, eles ajudam a regular este ritmo interno. A canela apoia os níveis estáveis de açúcar no sangue, enquanto o cardamomo acalma os nervos e acalma o trato digestivo. Juntos, eles criam uma bebida quente e relaxante que prepara silenciosamente o seu corpo para um sono profundo e ininterrupto. Um casal idoso do Nordeste contou como começaram a beber 100 ml de água morna, com canela e cardamomo, após o jantar todas as noites. Simplesmente ferviam um pequeno pau de canela e 2 vagens de cardamomo em 200 ml de água. Depois bebiam metade e guardavam o resto. Dentro de uma semana, o seu sono tornou-se mais longo, a sua bexiga mais calma e as suas noites mais tranquilas. Esta infusão também ajuda a aquecer o estômago, o que melhora a digestão e reduz a pressão abdominal sobre a bexiga. E emocionalmente, o aroma sozinho cria uma sensação de conforto, lembrando-nos de casa, família e noites tranquilas do passado. Beba-o lentamente à temperatura ambiente ou ligeiramente morno, como uma suave canção de ninar para o seu sistema nervoso. Não é necessário açúcar, nem leite ou limão, apenas o equilíbrio natural e limpo de 2 especiarias antigas. Porque nos anos mais maduros, a cura não se trata apenas de parar a doença, mas de trazer o corpo para uma harmonia silenciosa, uma chávena quente, uma noite calma e uma escolha sábia de cada vez. Nos cantos silenciosos de muitas cozinhas brasileiras, as sementes de coentro costumam ficar intocadas num pequeno frasco de vidro. Usamo-nas para temperar caril ou fazer molhos, mas raramente percebemos o seu poder silencioso no apoio à nossa saúde à medida que envelhecemos. Para os idosos que sofrem de micção noturna frequente ou desconforto urinário ligeiro, esta semente simples pode oferecer alívio suave e duradouro. As sementes de coentro possuem propriedades naturais refrescantes e anti-inflamatórias, que ajudam a acalmar a irritação ligeira no trato urinário. Quando estes tecidos ficam ligeiramente inflamados, a bexiga envia sinais mais rápidos e urgentes, mesmo quando não está realmente cheia. Esta é uma das razões ocultas pelas quais muitos idosos sentem a necessidade de urinar várias vezes à noite, perturbando o seu sono profundo. Mas quando o coentro é fervido em água morna, cria um tônico calmante para a bexiga.
Os compostos no seu interior ajudam a reduzir o calor interno, a aliviar a irritação e a restaurar um ritmo mais tranquilo à micção. Uma senhora idosa do centro-oeste contou como começou a ferver uma colher de chá de sementes de coentro em 500 ml de água todas as manhãs. Deixava ferver lentamente, depois coava e bebia metade ao meio-dia e o resto às 18h. Em poucos dias, a sua urgência noturna diminuiu e o seu corpo sentiu-se mais leve e mais à vontade. A água de coentro também apoia a digestão, ajudando a prevenir o inchaço ou a pressão abdominal que pode pressionar a bexiga. Isto é especialmente importante para os idosos, pois os gases ou a sensação de peso na barriga muitas vezes agravam o desconforto noturno. Certifique-se de usar sementes de coentro simples, não em pó ou torradas, e mantenha a preparação simples, sem açúcar, sem mel, apenas a essência da natureza extraída com paciência. Porque, por vezes, a resposta ao nosso desconforto mais profundo não reside em novos comprimidos ou ervas importadas. Situa-se silenciosamente na nossa cozinha, à espera de ser usada com sabedoria e recebida por um corpo que está pronto para descansar. À medida que envelhecemos, o corpo começa a sussurrar as suas necessidades de forma sutil, especialmente nos homens com mais de 60 anos. Uma dessas mudanças silenciosas ocorre na próstata, uma pequena glândula que muitas vezes aumenta de tamanho com a idade. Embora possa parecer um problema pequeno, pode pressionar a bexiga e perturbar o seu sono tranquilo. Mas a natureza, na sua sabedoria silenciosa, oferece um apoio suave, e um desses remédios reside na humilde semente de abóbora. Rica em magnésio e zinco, as sementes de abóbora ajudam a equilibrar a função dos músculos envolvidos no controlo da bexiga, apoiam contrações mais suaves e reduzem os sinais frequentes e urgentes que muitas vezes o acordam à noite. Quando infundidas em leite morno, as sementes de abóbora tornam-se não só nutritivas, mas também profundamente calmantes. O calor relaxa o corpo, enquanto os minerais trabalham silenciosamente para reduzir a micção noturna e apoiar o bem-estar da próstata. Não é apenas uma bebida, é uma forma natural de dizer à sua bexiga: pode descansar esta noite. Um idoso do sul contou que mistura uma colher de sopa de sementes de abóbora moídas em 105 ml de leite morno. Evita adicionar açúcar e bebe-o lentamente cerca de 1 a 2 horas antes de dormir. Dentro de 10 dias, começou a acordar apenas uma vez, em vez de 3 vezes, para ir à casa de banho. Este hábito simples proporcionou-lhe um sono mais profundo e mais energia de manhã, e emocionalmente sentiu-se mais confiante, sem se preocupar em incomodar os outros ou perder o seu descanso. Lembre-se sempre de usar sementes de abóbora recém-moídas, não salgadas ou torradas de pacotes. Mantenha o leite morno, não quente, e evite adicionar rapadura ou mel, especialmente à noite. Deixe o seu corpo recebê-lo como uma mensagem suave de nutrição, não como um doce, pois nos anos mais maduros, o conforto nem sempre vem dos medicamentos. Por vezes vem de uma semente embebida em calor, rica em cuidados e cheia de cura silenciosa. Nas cozinhas brasileiras tradicionais, a cevada era outrora uma parte comum das refeições diárias. Os nossos avós costumavam beber água de cevada no verão para se manterem frescos e leves. Mas agora, a ciência está a mostrar-nos que este grão humilde também possui um poder silencioso para os idosos, especialmente quando se trata de micção noturna. À medida que envelhecemos, os rins tornam-se um pouco mais lentos e a bexiga mais sensível. O corpo precisa de mais ajuda para gerir os fluidos, não apenas quanto bebemos, mas quando e como é processado.
A água de cevada, especialmente quando torrada e fervida, ajuda a apoiar a filtragem diurna suave através dos rins. Funciona como um assistente silencioso, ajudando o corpo a libertar o excesso de água durante o dia, para que haja menos sobrecarga à noite. Isso significa que a bexiga tem menos trabalho a fazer durante o sono, reduzindo as hipóteses de impulsos repentinos ou descanso interrompido. Um senhor idoso do Sudeste contou que bebe uma chávena de água morna de cevada torrada todas as tardes às 15h. Prepara-a torrando 2 colheres de sopa de cevada, fervendo-a em 500 ml de água e coando o líquido. Após uma semana, descobriu que se levantava apenas uma vez, em vez de 3 ou 4 vezes durante a noite. A cevada também tem uma natureza refrescante e ajuda a acalmar a inflamação ligeira no trato urinário. Não estimula excessivamente a bexiga, como a cafeína ou os citrinos, e apoia a digestão, o que, por sua vez, reduz a pressão na parte inferior do abdômen, uma causa oculta comum de urgência urinária. A chave é a consistência. Beba-a morna ou a temperatura ambiente, nunca gelada, e evite adicionar açúcar ou sal. Deixe a sua natureza terrosa acalmar o seu sistema lentamente e suavemente, pois nos anos mais maduros, nem sempre é o medicamento mais forte que cura. Por vezes, é o grão mais suave, preparado com cuidado, que traz o corpo de volta ao equilíbrio, uma chávena silenciosa de cada vez. Há algo profundamente sagrado e curativo na Tulsi, o manjericão sagrado, que cresceu silenciosamente nos pátios brasileiros durante gerações. As nossas mães e avós muitas vezes a colocavam no centro da casa, não só para a oração, mas também para a proteção e bem-estar. E hoje, a ciência moderna está a começar lentamente a compreender a sabedoria que os nossos ancestrais sempre souberam. A Tulsi contém compostos anti-inflamatórios naturais que ajudam a acalmar os tecidos do corpo, incluindo os músculos sensíveis em torno da bexiga. Quando tomada em água morna, especialmente à noite, a Tulsi cria um efeito suave e relaxante que apoia o sistema urinário. Para os idosos que acordam várias vezes para urinar à noite, esta prática simples pode fazer uma diferença silenciosa, mas poderosa. Se você gostou dessa dica e quer ir além, eu tenho algo transformador para te mostrar. Sei como é frustrante sentir dores que não passam, noites mal dormidas ou depender de farmácias para tudo, mas você não precisa viver assim. O que te falta é o caminho certo para recuperar sua saúde e vitalidade de forma natural. E hoje eu trouxe esse caminho para você. Esse livro digital é uma verdadeira enciclopédia da saúde natural, com 330 páginas, que você pode consultar sempre que precisar. É só buscar o problema e encontrar a solução ideal para você. Dentro dele, você vai encontrar mais de 150 receitas naturais poderosas para cuidar de problemas como dores articulares, artrite, pressão alta, colesterol alto, insônia e até diabetes tipo 2. Doenças comuns e difíceis que você pode aliviar sem remédios. Soluções para auxiliar mais de 50 doenças, tudo com o poder da natureza. Mais de 140 ervas medicinais, com instruções para usar em casa e melhorar sua saúde. Métodos simples e variados como chás medicinais, banhos terapêuticos, compressas naturais e detox poderosos para aliviar dores, purificar o corpo e recuperar sua energia. E até técnicas ancestrais para equilibrar sua energia e se livrar da dependência de remédios. E tem mais. Só essa semana você leva esse guia completo por apenas R$ 47,00 à vista ou 6 vezes de R$ 8,67, menos que uma coxinha na padaria. Além disso, você ganha 5 bônus incríveis para quem comprar hoje, eliminando o refluxo. Descubra como acabar com a queimação e o desconforto do refluxo ácido de uma vez por todas, com métodos 100% naturais. O poder das essências.
Aprenda a usar óleos essenciais para aliviar dores, inflamações e melhorar sua energia de forma rápida e natural. Como parar de roncar? Técnicas comprovadas para eliminar o ronco naturalmente, para você e sua família terem noites de sono tranquilas. Segredos proibidos das ervas milenares. Conheça ervas raras que a indústria escondeu por décadas, capazes de curar dores e inflamações de forma poderosa. Como turbinar a hora H? Dicas naturais para aumentar a energia e o bem-estar na intimidade, trazendo mais vitalidade para os seus momentos a dois. E para sua segurança, você tem 7 dias de garantia total. Se não gostar, é só pedir seu dinheiro de volta, sem burocracia. Imagina ter acesso a essa enciclopédia com anos de sabedoria e transformar sua saúde e da sua família com soluções que você mesma pode fazer em casa. Desde um chá para insônia até uma compressa para dor nas costas. Chega de depender apenas de remédios caros. Esse é o momento de cuidar de você de verdade, com o poder da natureza. Clica no link na descrição ou no primeiro comentário e garante agora o seu guia secreto da cura natural com todos os bônus. Vamos juntos trazer mais saúde e vitalidade para a sua vida. Assim funciona. A temperatura morna acalma o corpo interior, enquanto a Tulsi ajuda a reduzir a irritação ligeira nas paredes da bexiga. Juntas, elas aliviam a necessidade de urinar demasiado depressa ou com demasiada frequência durante o sono. Uma senhora idosa do norte contou como ferve 5 ou 6 folhas de Tulsi em 150 ml de água todas as noites, por volta das 18h30. Bebe-a lentamente, como uma oração quente da noite. E dentro de uma semana, notou menos interrupções à noite e um corpo mais calmo antes de dormir. A água de Tulsi também ajuda com problemas digestivos ligeiros e apoia a respiração. Uma bênção adicional para os idosos que lidam com várias preocupações relacionadas com a idade. Mas o tempo é importante. Beba-a pelo menos 2 horas antes de dormir, para que o corpo possa absorvê-la completamente sem sobrecarregar a bexiga. Evite adicionar açúcar ou limão. Deixe o sabor permanecer leve, natural e reconfortante, tal como as nossas avós a preparavam, pois por vezes a cura não vem na forma de um grande medicamento, mas sim de uma infusão, um chá, às vezes silencioso em um pequeno vaso de barro, esperando ser preparado com carinho e bebido com fé. Para a bexiga de um ancião, esse cuidado faz toda a diferença. Hoje não falamos apenas de bebidas, exploramos como pequenos hábitos noturnos, como um chá de erva cidreira morno ou evitar o suco cítrico, podem trazer grande conforto às suas noites. Porque o seu descanso importa, a sua paz importa, e o seu corpo, mesmo na velhice, responde a cuidados gentis. Se algo neste vídeo tocou você ou lhe trouxe lembranças de suas próprias experiências, adoraria saber. Compartilhe seus pensamentos nos comentários ou simplesmente digite a palavra esperança, se for o que sente hoje. Se achou este conteúdo útil, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe este vídeo com alguém querido, um amigo, um vizinho ou um familiar que também possa precisar dessa sabedoria serena. Até nosso próximo encontro. Que suas noites sejam suaves, seu sono reparador e suas manhãs cheias de energia calma. Cuide-se e lembre-se, por vezes, o menor gole traz a maior transformação.